Daremos continuidade ao dia de hoje, com essa segunda mesa, com o mesmo procedimento. Temos aqui todos os convidados. Eu vou apresentá-los rapidamente, sucintamente, pelas suas qualificações e trajetórias, e imediatamente, então, passaremos a palavra para que eles possam fazer a sua exposição. Lembrando que, além da transmissão ao vivo deste evento, pelo ILEA, também os vídeos, né, destes dias da Escola de Verão estarão disponíveis juntamente com os mais de 500 vídeos que o ILEA já possui no seu site e no canal pelo YouTube, né? Então, passo rapidamente aqui uma apresentação para a gente não gastar muito o tempo precioso que nós temos hoje sobre a programação. Bem, inicio então pela professora Vrana Panizi, que talvez para a grande maioria aqui dispensaria apresentações, né? Mas, de qualquer maneira, a nossa, me permite dizer, querida Vrana Panizi, que foi reitora por 2 gestões aqui na URGS. Ela é graduada em Filosofia, né? Bacharel em Direito e tem doutorado tanto em Urbanismo como em Ciências Sociais na França, né? E é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da URGS. A Betânia Alfonsin, né, aqui à minha direita, ela é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, tem mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional, pelo IPUR e pelo IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da UFRJ, né? Atualmente é professora da Faculdade de Direito e do mestrado em Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde coordena o grupo de pesquisa em Direito Urbanístico e Direito à Cidade. É também professora da PUC, vinculada ao Departamento de Direito Público, né? Nós temos também a professora Geisa Lorato, Geisa, né? Perdão, que também é professora do Departamento de Urbanismo e Arquitetura aqui da URGS e que tem mestrado e doutorado pelo PROPUR, também da URGS, que é o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Por fim, o nosso grande amigo e companheiro de ativismo, né, que é o Raul Carrion, que é graduado em História pela URGS, tem pós-graduação pela FAPA, foi servidor do Ministério Público Estadual, hoje se encontra na fase de aposentadoria, mas tem uma longa história de luta pela reforma urbana, né? Nos seus mandatos como vereador, como deputado estadual, sempre foi, eu diria, um dos poucos parlamentares que levou a agenda urbana para o Congresso, enfim, perdão, para os legislativos e como pauta da sua atuação parlamentar. Além disso, também foi um ativista importante, porque nessa trajetória fez parte do Conselho Nacional de Cidades, das cidades, né? Então, o Raul Carrion, pela sua trajetória de militância política, pela sua formação e pelo seu compromisso com o tema da reforma urbana, é algo que nos honra muito e nos prestigia muito a sua presença aqui. Bem,
Após essa breve apresentação, quem não me conhece, eu sou Luciano Fedozzi, sou professor do Departamento e do Pós-Graduação em Sociologia aqui da URGS, e membro pesquisador do Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisa, né, e que, inclusive, tem um núcleo aqui do Rio Grande do Sul que faz parte do ILEA. Dito isso, então, nós temos, no máximo, 20 minutos para cada um dos integrantes da mesa. Eu avisarei quando faltar 5 minutos, com esse cartazinho aqui que me foi presenteado pela Vanessa, né, que me antecedeu. E lembrando, então, daquela ideia aí, daquela noção do falar ao microfone. Bem, então, começamos pela professora Vrana. Bom, cumprimento a todos. Não está? Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, professor José Vicente, pelo convite, por poder participar dessa atividade do ILEA, enfim, que é um dos grandes centros da nossa universidade, e especialmente um centro que trabalha e que faz com que a universidade seja universidade efetivamente. Tá? Não fique nessa sua divisão em disciplinas, em institutos e faculdades, e etc., etc. Né? Bom, eu quero cumprimentar também os colegas que aqui estão à mesa, o coordenador Fedozzi, a cara Betânia, foi minha aluna, é porque aqui já faz muito tempo, né? Sou quase vaga. A Geisa, recém-chegada como professora lá na nossa faculdade, e o nosso vereador, deputado e cidadão de Porto Alegre, Raul Carrion. Eu que tenho a impressão de que a maioria de vocês que aqui estão são estudantes de graduação. Estou equivocada? Ergam mãos para eu ter uma ideia? Tudo bem. Os demais são de mestrado, doutorado, doutores, etc. Bom, até porque a minha fala vai ser uma fala um pouco diferente, e talvez até a nossa aqui, não só pelo tema, né, que é diferente daquele do primeiro núcleo, entretanto, muito próximo, né? Muito próximo, porque vai tratar a questão das políticas urbanas, trata, sem sombra de dúvida, das cidades, pretende tratar das cidades. E as cidades que são tantas vezes cantadas em prosa e verso, mas também estudadas nas diferentes disciplinas que existem por aí, mas que tem uma certa tradição e um ranço também, me permitam assim dizer, de ser um estudo vinculado a arquitetos e urbanistas, né? Mais especificamente. Entretanto, a cidade é um objeto de estudos de todos, né? É um objeto, enfim, de estudos que não é só de todas as áreas de conhecimento, como de uma responsabilidade de todos aqueles que pensam na vida em conjunto, na vida em sociedade. Mas a cidade é locus, sim, da vida das pessoas, em todas as suas dimensões, muito na dimensão, eu diria até, me permitindo assim usar um pouco esta palavra, dessa nossa vida mais íntima, né? Da vida do individual, mas, sobretudo, nós a tratamos e a trataremos aqui, e as políticas urbanas têm tratado mais sobre isso, talvez também equivocadamente, ou, enfim, não é equivocadamente, mas começa a se voltar agora para tratar de outros aspectos do que a nossa vida só no singular ou no plural. A cidade é o locus da nossa vida no singular e no plural. Lá estamos nós, individualmente, com as nossas enfim,
observações, todas feitas pela mesa anterior, porque eu tenho medo de usar a palavra equivocada, né, daquilo que foi lembrado na mesa anterior, mas também é um lugar da nossa vida no coletivo, né, no plural. Vivemos nós com os outros, sociedade. E, portanto, nós temos que olhar para esse espaço como um espaço muito maior, que ultrapassa, como talvez usando um pouco as palavras de alguns que aqui falaram antes, o professor Zé Vicente falava quase que uma expressão da nossa civilização, da nossa vida, da civilidade, ou da civilização da vida, né, em sociedade. Então, quando nós olhamos para as políticas urbanas, né, nós vamos olhar e vamos ver que elas tratam da relação entre Estado e sociedade, mas de uma sociedade marcadamente de mercado e num Estado também muito atrelado ao próprio mercado. Mas essa relação Estado e sociedade, né? Então, a trajetória desta relação vai nos mostrar algumas questões que ainda persistem e que se colocam atualmente como um grande desafio quando a cidade é tida, e hoje a gente não pega um jornal no dia se não tem alguma coisa falando das nossas cidades. A gente não pega uma notícia falando não só da violência, mas da vida, do que falta, da ponte que não foi feita. Hoje, por exemplo, falaram o tempo todo pela rádio de manhã sobre a ponte, que vai ter o dinheiro que não vai terminar, como é que fazemos a ligação aqui para Porto Alegre. Fala-se também da nossa cidade, da quantidade de pessoas que foi lá naquele passeio, lá essa orla do Guaíba, né, que criaram e tudo mais, quantas pessoas. Se fala na falta da cidade para a grande maioria da nossa população, né, e fala-se também do chamado caos urbano, caos das cidades, caos das metrópoles. Bom, isto aí. E se fala também, especialmente a mídia, às vezes, é cáustica, dizendo que o que nos falta são planos, o que nos falta é planejamento, o que nos faltam são leis. Mas tem alguém, nossa cara Hermínia Maricato, que diz muito claramente, não nos faltam leis, não nos faltam planos, não nos faltam regulamentos. Eu diria que talvez falte, sim, um pouco de planejamento. Por quê? Porque o planejamento é diferente do plano. E eu diria assim, o problema é que nós estamos equivocados com a ideia do que seja o planejamento necessário. Bom, se nós olharmos, então, nós vamos ver que tivemos duas grandes políticas. E hoje nós perguntamos, qual é a nossa política urbana? Ei, professora Betânia, qual é a nossa política urbana hoje? O que nós temos de política urbana? Alguns diriam, e eu talvez sou uma daquelas que me associo, dizendo assim, em termos de discurso, não implantado e não reconhecido, inclusive pelo próprio Ministério das Cidades, é a questão do Estatuto da Cidade e seguido do Estatuto das Metrópoles. Bom, da metrópole. Mas vamos ver que a sociedade brasileira, em nosso país, tem, enfim, a cidade como locus de muita atenção e de muito, como espaço, enfim, social, econômico, produtivo, etc., né? Desde os anos 50, se nós quisermos pegar. Nós tivemos dos anos depois da Segunda Guerra, grandes modificações, era preciso trabalhar e verificar o que se passa, né? O que se passava no mundo e como a população que se volta mais para as cidades, ou é expulsa da vida rural para as cidades, etc. Cada os vários estudiosos vão dizer e explicar isso. E nós vamos ter duas políticas, uma dos anos 70, a outra dos anos 2000. Então, eu passo ali para frente e depois eu volto aqui um pouquinho. Porque as características de uma e de outra eu vou depois passar. Como é que faz para passar? Não. Ei, como é que eu faço para passar para aquele que era primeiro? Não? Ah, é aquele ali. É que eu não mexi. Ih, eu acho que eu fiz uma confusão. Certamente eu fiz uma confusão. Voltando para o outro. Esse aqui, ó. Ali, ó.
É, esse ali. Acho que ele comanda melhor. Sim, mas quem sabe você comanda para mim, tá? Eu sou do outro tempo. Tá? Bom, só para a gente ter, assim, rápidas pinceladas, não pense que eu vou contar a história da política urbana brasileira aqui. Não. Até porque nós precisaríamos de muito tempo e o professor Zé Vicente me alertou. Não fale 2 horas, Brana. Certo? Alguns que me conhecem sabem que eu gosto de falar, especialmente quando eu vejo tantos jovens e estudantes assim diante de mim. Não porque eles têm que aprender, é porque eu também, ao falar, aprendo com vocês pelo visual e por tudo mais. Nós vamos ter, se nós olharmos dos anos 50 para cá, eu pus 2015, porque agora a gente já não sabe mais nem muito bem o que está, né? Mas, dos anos 50 para cá, nós vamos ver que nós tivemos, primeiro, planejamento e modernização do Estado. Isso era uma preocupação em termos nacionais. Né? Vamos, depois da Segunda Guerra, da guerra e tudo mais, é preciso refazer tudo. Então, planejamento e modernização. O Estado precisa se modernizar, precisam ser criadas instituições. Então, é vigente o quê? Neste período? O Estado do bem-estar social, o Fair State, os anos gloriosos, né, com a Hausbaum, etc., que vão falar desta virada que o mundo dá no sentido de se instrumentalizar. Em termos do Brasil, nós vamos pegar de 50 a 79, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do Estado, é um Estado interventor, no sentido de, na visão do Estado do bem-estar social. Por outro lado, também, é um período que nós tivemos autoritarismo, a ditadura, e a democracia, ou a quase democracia na primeira parte, autoritarismo na segunda. E é exatamente aí que a gente vai olhar a quantidade de instituições. Aí se cria a CNPq, se cria a Petrobras, se cria há um momento grande também de crescimento, o primeiro crescimento, o boom, digamos assim, da criação das universidades, né? Nos anos 50, 60, né? Ali depois com os militares ainda, a questão do fortalecimento, isso nós podemos dizer, fortalecimento das universidades, numa determinada perspectiva, numa determinada visão, e lá longe da cidade, longe das pessoas, marcado, sim, sem a liberdade, etc. Tá? Mas mostrando, então, o que acontece nesse período. É neste período também que nós temos o aparecimento das grandes metrópoles. As cidades crescem porque, se olharmos para a região metropolitana de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, há toda uma transformação desse espaço que é atraído pela cidade de Porto Alegre. Né? Aquilo que na evolução urbana não é do Paul Singer, é do Paul Singer, né? Que ele fala da evolução urbana, ele vai mostrar muito claramente o papel que esta cidade tem, inclusive como aglutinadora de 2 tipos de economia. Né? O sul das estâncias, das fazendas, etc., rarefeitas as cidades, e o norte com as cidades muito mais presentes, né, com uma atividade da pequena agricultura, que depois passa por uma transformação com a introdução do trigo, soja, etc. Tá? Então, neste período aqui, nós temos o quê? Precisamos olhar para essas grandes metrópoles. E aí é que são criadas as regiões metropolitanas, que à época eram 9. Né? 9 regiões metropolitanas, 9 regiões metropolitanas, era a Lei 14. Betânia, se eu disser alguma coisa errada, depois corrige, tá? A Lei 14, depois criaram mais uma, que era o Rio de Janeiro com o Estado de Guanabara, que é a Lei 20, tudo bem. Mas o foco era investir nas regiões metropolitanas. É um grande período também de uma geopolítica e uma teoria da segurança nacional, uma geopolítica com o nome dele, né? Com aquele militar. Golbery? Golbery do Couto e Silva. Golbery, né? Não. É o outro. Não, é o Geisel o presidente, mas era o outro lá, como é que é? Desculpe, mas de vez em quando me dá esses brancos. Era o que fazia, é o Golbery, sim, que era era da teoria da segurança nacional. Quem? É o Golbery, claro. Então ele dizia, nós precisamos ocupar o espaço urbano, o território,
Daí vamos o que agora? Investir nas regiões metropolitanas e cuidar, mas não bastava só, eu estou resumindo tudo, investir nas regiões metropolitanas. Era preciso também cuidar das outras cidades, a cidade de porte médio. Então havia uma estratégia de desenvolvimento e uma estratégia de intervenção urbana. Desde Sandra Cavalcante criando o BNH, que dizia precisamos dar alguma... Aqui quantas teses foram feitas? É só olhar aí nas bibliotecas da sociologia, então deve ter um monte. Lá outras tantas não propor. Tá? Então, que era o quê? Vamos dar um alento para essas pessoas, então, é a questão da habitação. Por que eu vou chamo atenção para isso? Porque continua sendo, perante todo o tempo, a questão da habitação, a grande questão da política urbana. Só que tratada do ponto de vista da especulação imobiliária. É outro papo. Tá? Então, aqui nós temos isso. Temos também os grandes planos nacionais de desenvolvimento. Então, parecia tudo mais ou menos perfeito, do ponto de vista de você ter uma estratégia de ocupação do espaço, de você ter uma estratégia econômica, de você ter uma visão de desenvolvimento social, uma valorização do conhecimento, porque pela criação do tempo integral nas universidades, etc., 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 que era para formar pessoas, para formar gente. Né? Precisávamos ter este conhecimento para fazer o Brasil grande, forte, etc. Tá? Aqui, então, se cria a primeira política urbana, em 1973, que apareceu num Plano Nacional de Desenvolvimento. Depois nós vamos passar aqui pela crise e ausência de políticos, anos 80, 99, a década perdida, o neoliberalismo imperante, a ausência do Estado, todas essas instituições criadas naquela época, BNDES e outras tantas. Eu tenho aqui, que eu vou depois indicar para vocês, né, também um livrinho que é organizado por mim, mas que tem a participação da Betânia e de outros tantos colegas, o Weber, né, que vai tratar e mostrar um pouco todas essas questões. E nesta que eu fiz, nesse que eu fiz, eu trago um pouco essa questão da primeira política e da segunda política urbana, e desse interregno aqui, onde o conjunto das instituições são... O valor do país também está nas suas instituições, na valorização das suas instituições. Então, as instituições foram sendo deixadas de lado. A década perdida, o neoliberalismo, a ausência de Estado e a ausência de políticas. E aqui o que nós temos? Se aqui nós tínhamos Estado e bem-estar social, desenvolvimentismo, aqui nós temos o quê? Deixa a mão invisível do Estado funcionar. Mas aqui nós vamos ter a retomada do planejamento do desenvolvimento, outra vez o Estado, já numa visão desenvolvimentista, que, segundo o ministro que foi da Educação lá de São Paulo, não lembro nunca o nome dele, eu devia lembrar até porque... Mercadante, obrigada. Certo? E chamou de neodesenvolvimentismo, tá? Certo? E ficou porque ele fez uma tese nesse meio tempo, depois foi ministro da Ciência e Tecnologia. Bom, carecia também uma tese, porque sempre é bom, né? Bom, aí tinha um crescimento econômico, social, certo? Foi o neodesenvolvimento. E essa vez foi assim um certo crescimento, né, do país. O país se tornou um player internacional, tá? 5 minutos. Sim, tudo bem. Eu vou falar um pouquinho mais. Mas bem pouquinho mais. Porque ele me disse antes que poderia passar um pouquinho só por causa dos 15, né? Retomada do... Então, aqui, nós vamos ter também outra política urbana. Um pouco diferente. Um pouco diferente. Por quê? Porque esta política urbana se expressa no Estatuto da Cidade. A partir do quê? De ter sido colocada na Constituição Federal a ideia de que, sim, nós precisamos tratar da questão das cidades. Sim, precisamos ter uma política urbana. Era também a criação do Ministério das Cidades, que, infelizmente, foi ministro, não esse pedaço, primeiro pedaço, foi ministro o prefeito Olívio Dutra. Mas, infelizmente, depois acharam que tinham que dar para não sei quem lá, porque depois aquele cara já resolveu fazer outra coisa, tratar só de saneamento, etc., nem assim mesmo, que é uma coisa bem diferente do que foi a ideia de ter uma política, que estava lá a Raquel Ronick, que estava também a Hermínia Maricato. Passa aquele primeiro. O primeiro. Outro.
Isso. Então, se nós olharmos as características dessas políticas urbanas, nós vamos ter o quê? Uma de autoritarismo, tecnocrática, Estado interventor, política territorial orgânica. Estado interventor não como essa intervenção lá no Rio de Janeiro, né? Estado interventor, Estado participante, né? Um Estado ativo. Tá? A política territorial orgânica, muitos planos, pouco planejamento. Estava tudo mais ou menos perfeito. Mas a população não sabia de nada. A população não participava de nada. Os atores sociais não participavam de nada. Então, o que deu? Deu no que deu. Ficou um belo discurso, um belo livro, belos livros e muitas teses e dissertações por aí. Tá? A outra, democracia e participação. Tá? Conhecimento de base social. Vamos ouvir o que a população, que é moradora de lá, sabe, ouviu e falou e viveu. Era um Estado neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista, política territorial pouco estruturada, certo? Planos obrigatórios, pouco planejamento, de novo. Toda a política social e econômica com base na indústria da construção civil e criação de empregos. Sempre. Primeiro vamos ter BNH, depois vamos ter Minha Casa Minha Vida. Tá? De minha Dilma. Certo? Bom, enfim, então essas são um pouco essas ideias primeiras. Passa para o último lá, tá? Aqui. Então, qual é a tônica de todas essas políticas? Foi a especulação imobiliária que continua sendo. Inclusive por Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer lá não sei aonde. Os estudantes de arquitetura, tem alguém aqui estudante de arquitetura? Os estudantes de arquitetura, quando fazem seu estágio, fazem lá, né? Lá no coisa, vamos trabalhar com um pouco. Primeiro, vai olhar o plano diretor só naquele pedacinho que interessa. Nunca olha o plano diretor como um todo, como a constituição da cidade, né? Como uma coisa importante. Tá? Não, tudo bem, se bem que alguns planos diretores ficam para nós, né? Não preciso nem olhar muito. Tá? Porque às vezes se repete. Eu sou daquelas que vivi uma avaliação de planos diretores nos anos 60, 70, sou de lá, tá? Nos anos 60, 70, que a gente chegava, olhava o plano diretor aqui de Canoas e depois olhava um lá, não sei se Cascavel, para aquela região ali, certo? E quando tinha lei no final, eles esqueceram de tirar Canoas e botaram e deixaram, e lá no plano aparecia Canoas ainda. Isso é só um pequeno, né, coisa. Mas, enfim, então, a tônica da especulação imobiliária, a técnica de planejamento homogeneizadoras, todas as cidades são iguais. O manual do Serfal, o manual de como fazer planos e tudo mais. E aí, por isso que os nossos alunos chegam numa disciplina que eu estou lá agora há um tempo, plano diretor. Como é que se faz um plano diretor? Não tem modelo de plano diretor. Tem o que significa um plano diretor para determinada cidade, para manter sua identidade, para manter sua história, etc. Né? Separação entre a neutralidade técnica e a ideologização política. Certo? Quer dizer, não é. O plano não é neutro. O plano vai ter que responder que cidade nós queremos. Então, para que planejar, para o que fazer, né? E para que sociedade. Se não tem isso, não tem nada. Tá? Então, planejamento, gestão com discurso federativo, agências da homogeneização versus o nível local municipalista. Você tinha as normas gerais e todo mundo fala, quer dizer, põe em discussão hoje a noção do nacional e do local. Eu acho que é importante. Depois vem, agora eu estou indo bem para o fim, tá? Os planos nacionais, regionais e municipais. Há alguma articulação entre algum? Alguém está fazendo algum trabalho sobre mobilidade urbana? Alguém conhece o que o plano de mobilidade urbana tem a ver com o nosso plano diretor? O que o plano de mobilidade urbana e o plano diretor tem a ver com uma determinada política que não se sabe quem faz? Até porque hoje, se me perguntarem quem é o ministro da cidade, desculpem, eu não sei responder. E talvez você saiba, quer dizer, não precisa nem me dizer agora. Políticas urbanas e movimentos sociais. Então, uma articulação dos planos. Nós temos que saber que país nós queremos, que cidades nós queremos e para quem nós queremos. E Passo Fundo não precisa ser igual à Soledade, professor. Embora estejam perto. Não precisa ser como Pelotas ou como, sei lá, Santa Maria, vocês os estudantes aí de Santa Maria. Tá? Políticas públicas e movimentos sociais. 2 ou mais arenas cada vez mais distanciadas. Há um discurso estatal e há um discurso civil que fica separado. Nós ouvimos, falamos, dizemos, e na hora do plano não aparece.
Quais os desafios? E aí eu vou para o fim mesmo. Retomar o planejamento. Sim. Qual o planejamento? Não é que nós vamos por fora e não tem que ter plano e planejamento. Claro que tem que ter. Não é só a definição de que o plano é um instrumento e o planejamento é um processo. E porque é processo, tem que ser participativo e é democrático, e precisa ser democrático, ele dá trabalho. Dá trabalho. Precisa estar muito presente. Conhecer e trabalhar a partir da realidade rural urbana, certo? Ou urbana, como se quer hoje, né? Urbana, certo? A cidade, não adianta só pôr no Estatuto da Cidade que o município hoje não é só o seu espaço urbano, mas é o conjunto do seu espaço como todo, é todo o município. E agora, fim. Agir de baixo para cima. O que é de baixo para cima? Olhar as experiências locais, olhar. O nosso caro Milton Santos dizia, se alguma coisa vai ser modificada no país, estou passando 3 minutos, se alguma coisa precisa ser modificada no país, só se vier de baixo para cima. Lá de cima não dá para esperar nada. E de baixo para cima significa com a população. E significa com a população toda. Por quê? Porque nós temos o que? Uma cidade dividida, partida, alguém já falava aqui à mesa também. Essas nossas cidades nós temos as pessoas divididas, mas isoladas também. Porque cada uma, né, nós tratamos só da nossa vidinha, as pessoas dizendo que cada vez mais nós nos tornamos assim. É mais ou menos como os velhos, viu? Dia, quem virar professor e virar professor velho já sabe, ele é invisível. Então, mas a grande maioria da nossa população hoje mora nas nossas vilas. São as ilegais. Eu fiz um trabalho, uma tese, há 30 anos atrás. E lá, e é isso, viu, Betânia, que eu sempre quero retomar um pouco de ver, o que aquilo trouxe, nos ajudou ou não numa regularização fundiária, num novo estatuto da cidade. Então, ilegais, invisíveis e isolados. A população, tem uma parte grande da população. Então, ela não conta nos nossos processos de planejamento. Quais os atores? São o Estado, movimentos sociais, universidades, muito mais do que só fazermos nossos artigos para o currículo Lattes, certo? Muito mais também do que fazermos as nossas teses. Né? Alguém disse também que hoje já tem os moradores de rua, que são até pós-graduados, né? Doutores, etc., tudo mais. Então, quais os atores? Estado, movimentos sociais e universidades. Por isso, quem vai falar? E agora, o que vamos fazer? Qual é a nossa perspectiva? O que nós temos de concreto para discutir, para trabalhar com as pessoas, para que essas pessoas não sejam aquilo que eu já ouvi há 30 anos atrás. Vocês vêm aqui, fazem a pesquisa, vão embora, e depois, o que sobra para nós? Tá? Como incluir a cidade na própria cidade? Bom, isso estava aí no fim. Mas, enfim, eu tinha um outro tema só que eu gostaria, professor Zé Vicente, inspirada pelo professor Zé Vicente, eu fiz com um colega agora um trabalho que eu pensava em trazer aqui. Não vou apresentar a segunda vez, tá? Vou apresentar um trabalho que é sobre Porto Alegre e seus quintanares, essa pequena grande cidade vista pelos olhos de Mário Quintana, que faz um pouco a história. Essa aqui nós temos, rapidamente, se nós olharmos, nós temos, conforme o livro do professor Paul Niger, a história dos nossos planos, vamos ver como Mário Quintana, no seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos, ele já falava nessa cidade que passa pelas modificações. Então, a literatura, e aí te agradeço de público, quer dizer, esse lembrar sempre que a literatura, Santa Pesaventos já trabalhava um pouco com isso, né? A literatura nos traz esta visão, como ela é cantada, como ela é apresentada a cidade nos filmes, enfim, na literatura, na poesia, etc. Muito obrigada e desculpe que passei 4 minutos. Na sequência, o Raul Carreon. É para falar longe, será que daqui ele escuta? Bueno, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Agradeço ao professor José Vicente, que tem sido nosso grande parceiro em eventos, né, da fundação que eu presido. Luciano Fedose, companheiro de tantas lutas, né,
a nossa sempre reitora, Brana Panizzi, melhor amiga também, a nossa grande Betânia Alfonsin, né? Grande urbanista, tivemos muitas peleias juntas também. A única que eu não tinha um conhecimento maior, a nossa guerreira, a Geisa Rorato. Né? Bem, até tem aqui um PowerPoint. Eu peço que vocês vão passando, mas é só para distrair vocês um pouco, porque eu acho que não vai ser fundamental. Então, não vou me estender muito nas saudações para o tempo urge. Né? Deixa eu olhar aqui, sabe que fui parlamentar, e parlamentar vem da palavra parlare, né? E parlare é falar, né? Então a gente fala demais aí, então eu peço que o Luciano, 10 minutos, já me avise. Tá. Eu vou moderando. A primeira questão, meus amigos, minhas amigas, é que a cidade é uma construção social, né? Porque a terra na cidade é muito mais cara do que a terra rural. A terra é a mesma, né? Porque na cidade há uma grande concentração populacional, concentração de indústrias, concentração de serviços, concentração de moradias, né? E ali há um investimento público pago por todos nós. Né? É a mobilidade urbana, as ruas, é o saneamento básico, é a água tratada, é a luz, é a escola, é a saúde, é o acesso à cultura, é o acesso ao lazer, é a convivência. Então vejam bem, a cidade concentra um investimento da sociedade, enorme, né? E faz dela algo diferente completamente do campo. Uma terra na cidade, ali em Genópolis, pode valer, um hectare pode valer 10 milhões. Né? E um hectare de terra no interior, se for lá em Encruzilhada, em uma terra pedregosa, né? É uma mixaria, ou em outro lugar um pouco mais, produz soja, depende do lucro que ela permite. Então, a cidade é uma construção social. Portanto, seus benefícios não podem ser apropriados por uma minoria. Ela tem que servir ao conjunto da sociedade. Esse é, digamos, o ponto de partida. Né? E as cidades hoje no Brasil jogam um peso danado. Em 1946, 26% da população era urbana. Quem é que sabe quanto por cento da população é urbana hoje no Brasil? 85%. Né? Hoje vivem 170 milhões de pessoas nas cidades. O campo está despovoado e vai tender a despovoar. Então, discutir Brasília é discutir as cidades. Né? Não tem outro. Né? Até na política se falava Aliança Operária Camponesa. Quantos camponeses restam? Né? Eu costumo dizer, a grande aliança hoje, né, dentro dessa visão de quem pensa assim, né, a aliança operária com as massas deserdadas das periferias, que é para onde vieram as massas camponesas. Vivem ali, sem condições de vida e tal. Vai, vamos lá. Nas cidades de hoje, né, então eu já disse que a cidade é uma função social, não pode ser apropriada por alguns. Aí entra, que é a questão central que eu vou tratar, a função social da propriedade urbana. A propriedade urbana não pode ser tratada como um bem absoluto. Vamos ver isso adiante, porque ela é uma construção social. Essa é a lógica. Né? Então, nós temos nela, na cidade, deveriam milhões ter acesso a uma moradia digna, ter acesso à luz, à água, a esgoto, à saúde, à educação, etc. Existe isso hoje? Né? Não. Uma pequena minoria, né, se apropriou das principais áreas da cidade, melhor servidas, com toda a infraestrutura, com acesso a tudo mais, né, e uma imensa maioria vive na periferia da periferia, cada vez mais, sem acesso ao serviço. Tá vivo, tá vivo. Aí, eu não sei se a minha fala chega. Tem? Tem que gravar, não tem por onde escapar. Vamos lá, eu inclinei demais aqui. Bem, e aí, companheiros, nós temos ou essa cidade inclusiva, né, de que nós falamos aqui, ou o que no pensamento de muitos é a cidade. Para eles, o que é a cidade? A cidade é uma mera mercadoria. Né? A cidade é uma oportunidade de negócios. A cidade é
uma fonte de lucros, né? É estas duas cidades que nós temos que discutir. Qual é a que nós queremos, porque ela não vai ser uma ou outra por acaso, por vontade divina. Por vocês, aí está na mão de vocês, está na mão nossa. Tá? Que cidade nós queremos? Se essa cidade que é uma construção social, que serve a maioria, que é um abrigo, né? E um local de convivência, etc., ou uma cidade de mercadoria. Para esses que pensam que essa cidade é uma mera mercadoria, todos, vamos dizer, esses serviços, essas funções sociais que a cidade deve contribuir, devem se subordinar aos interesses imobiliários e devem se subordinar aos interesses do capital. Tá? Esta é a visão que está em choque. E o neoliberalismo, evidentemente, que jogou esta visão de sociedade. Ele pode não ter formulado, a cidade para nós é uma mera mercadoria, a cidade para nós é fonte de lucro, fonte de oportunidade. Mas é isto que está posto. Não se engane, não tem dúvida nenhuma. Tá? Bueno, vamos adiante aqui, seguindo um pouco o roteirinho para não demorar demais. Eu poderia falar da questão que esta mesma lógica de negócio da cidade, ela é a causadora da falta de mobilidade urbana. As ruas da cidade já foram instrumentos de mobilidade urbana, de convívio das pessoas, se transformaram hoje em espaço para os automóveis. O pedestre não tem espaço mais na cidade. Tá? Não tem. Olhem a sinaleira. Um vereador tentou mudar o tempo da sinaleira para o pedestre. Entupiu, parou tudo. Porque a cidade está feita para os carros. Né? Quem ganha por uma cidade feita para os carros? É insustentável isso, companheiros. Né? Já Porto Alegre e grandes cidades estão se imobilizando. Agora, isso dá lucro muito grande para as multinacionais de automóveis, para que vendem gasolina, etc, etc. Né? E para isto, o transporte coletivo tem que ser precário. Né? Se tivesse um bom transporte coletivo, tu vai em Paris, por exemplo, tem aquele metrô para lá e para cá, mesmo Buenos Aires e tal, tu não precisa te locomover em automóvel. Não quer dizer que lá seja perfeito, lá também a loja do capital funciona. Mas teve um investimento maior, etc. Então, da mesma forma com que a cidade ela segrega os mais pobres, joga para o quinto dos infernos, né? Ela também transforma a cidade, e eu não posso falar do cara que tem carro porque ele precisa, eu vim para cá de carro. Como é que eu vim com transporte coletivo? Né? Então, não é questão individual, né? Não, é a cidade que é planejada, né? Não pelos planejadores, por eles, né? É planejada pelo capital para servir aos negócios, aos interesses imobiliários, aos interesses dos que vendem carro, né? Dos que consertam o carro também, né? O carro está sendo pinguiçado, etc, etc. Bueno, em consequência disso, né, companheiros, o povo mora, né, em geral, em áreas irregulares, né? Ou é área que não tem legalidade, são, como é que se diz, parceladores irregulares, ou áreas ambientais, que não poderia morar, porque ali é mais fácil, o povo não tem como comprar. Né? Bueno, assim, apesar dos grandes investimentos, companheiros e companheiras, federais em habitação e saneamento, entre 2002 e 2015, em 2002 e 2015 eu estive no Conselho Nacional das Cidades, acompanhei toda a tentativa de formular um plano das cidades e tal, que foi meio gorado quando veio a crise. Né? Nós chegamos a formular um Programa Nacional de Habitação, prevendo a longo prazo, né? Porque tem que prever não só o déficit que tu tem hoje, tem que prever o seguinte, as famílias que vão entrando a cada ano, vocês tudo vão precisar casas que ainda não têm, não é isso? E aí? Né? Como é que chega? Então, tudo isso está. Quando chegou a crise de 2007, 2008, e até compreensível, o nosso governo federal, vamos dizer assim, decidiu fazer um plano anticíclico. E esse plano anticíclico, que foi o Minha Casa Minha Vida, foi baseado, como disse a Vrana aqui, que a máquina pública era muito vagarosa, era muito difícil, blá, blá, blá. Então é o seguinte, vamos criar condições para a iniciativa privada, com incentivos, etc, etc, rapidamente, construir muita casa, gerar emprego, ao mesmo tempo gerava casa para as pessoas e tal. Só que passado a crise, o plano continuou engavetado e seguiu nessa toada. Então houve uma perda realmente um planejamento estratégico. Então,
Então hoje, companheiro, vocês terem uma ideia, apesar de terem sido construídos, acho que uns 3 milhões de moradias, hoje o déficit absoluto, que é o chamado déficit quantitativo de moradias, é em torno de 5,5 milhões de moradias. Tá? Mas a ele nós temos que somar mais de 10 milhões, que é o chamado déficit qualitativo, que é o seguinte: o cara tem um tugúrio para morar, tem uma casinha de cartão, ou disso, aquilo outro, quer dizer, não é adequado. Então não podemos falar que o déficit absoluto, que é a inexistência da moradia, ele mora com os pais, mora com a mãe, mora de aluguel, uma série de situações, mas o déficit total, absoluto e quantitativo e qualitativo, beira os 15. Claro, são números imprecisos, né? 15 milhões é uma imprecisão. Tu pode falar em quase 50, 60 milhões de pessoas que vivem numa situação totalmente desumana e indigna. Bueno. Desse déficit, companheiros, tá? 85% são com famílias que ganham até 3 salários mínimos. E 92% famílias que ganham até 5 salários mínimos. Eu pergunto, tem solução no mercado? O mercado é capaz de produzir moradia, companheiros, para quem ganha acima de 8. 92% da carência habitacional é para quem ganha até 5. Então essa conversa fiada de que o mercado resolve, né, que é a conversa do neoliberalismo, né, é falácia. É falácia completa. Não tem como. Como é que a indústria da construção civil está funcionando? Está funcionando em cima do subsídio. Tá? Agora, né, fizeram aquela PEC 95, né? Que acabou com qualquer investimento público, né? Para poder pagar os bancos, evidente. Vocês viram algum limite para pagamento de banco na PEC aquela? Ali não. Né? Já o pagamento dos juros, da dívida, nem paga o principal, paga juro e, né, etc, já aumentou. Né? Agora, corta tudo. Corta a saúde, corta a educação, corta a universidade, corta a habitação, corta a segurança, corta não sei o quê. Né? Hein? Ciência, tecnologia, etc, etc. Bueno. Portanto, companheiros, para enfrentar essa situação, só uma reforma urbana que enfrente o nó da terra urbana, da concentração da terra urbana. E para isto, companheiro, é que entra a questão da função social da propriedade, que é a questão central que eu vou tratar. Isso aqui foi só uma introdução. Tá? Bueno. Questão da função social da propriedade, em especial do solo urbano, está hoje consagrada na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, mas ainda não conquistou cidadania na realidade do país e no mundo jurídico. Ou seja, nós temos uma legislação avançada, importante, que viabilizaria, né, grandes transformações urbanas, mas ela não vai para a prática. Vamos historiar rapidamente. E isso na Constituição de 88. O direito absoluto de propriedade, companheiros e companheiras, é um dos pilares básicos do liberalismo. Tá? Para vocês terem uma ideia, vou ser o mais rápido possível aqui. Né? A criação do Estado é justificada por Locke. Né? Locke foi um grande, né, liberal e tal. Ele é justificado a defesa da sacrossanta propriedade privada da seguinte forma: no segundo tratado, por poder político, entendo o direito de fazer leis com penalidade de morte e, por conseguinte, com toda penalidade menor, para o fim de regulamentar e conservar a propriedade. Perceberam o que é o Estado liberal? É o poder de lei, né, para poder matar e tudo o que for menos para garantir a propriedade privada. Este é o princípio do Estado liberal. Né? Bueno, essa concepção de propriedade individual e absoluta foi inscrita na Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, né, no Código Napoleônico de 1804, e inspirou a Constituição Brasileira de 1824,
que no seu artigo 179, inciso 22, afirma: é garantido o direito de propriedade em toda a sua amplitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. Ou seja, propriedade absoluta, mas vamos dizer assim, numa exceção, o poder público precisa, tem que pagar na hora. Tem conversa. Tá? Eu não vou estender a Constituição Republicana de 91, Código Civil de 16, né? Constituição de 34, né? A de 34 inovou um pouquinho, né? Já é do Getúlio Vargas. Né? Todas elas é assim, ó, mexeu na minha propriedade, paga na hora, dinheiro sonante, né? Não tem conversa. A de 34, pela primeira vez, disse o seguinte: é garantido o direito de propriedade que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, de forma que a lei determinar. Veja que entrou aqui que, né, tem que ter alguma função social na propriedade. Bueno, 37, seguiu, 46, é garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade de utilidade pública, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Tá? Mas de a pouquinho vão começando a entrar a função social da propriedade. Né? 67, com a ditadura, né? Tudo segue. Bem, agora, onde é que há a grande mudança? Né? Na Constituição de 88. A Constituição de 88, a primeira mudança, vejam a sutileza. Tá? Deixa eu ver aqui para ver. Artigo 5º. Assegura o direito, não é de propriedade, assegura o direito à propriedade. É diferente ou a mesma coisa? O direito de propriedade é o direito dos proprietários. Concorda? De quem tem propriedade. Quem não tem, dane-se. Agora, quando tu diz assim, tu tens direito à propriedade, está dizendo que todos têm direito a ter uma propriedade. Então, quem não tem, opa, e a minha, onde é que está? Tá? Vocês já pensaram, fazer um parênteses aqui, quantos milhões de quilômetros quadrados tem o Brasil? Vamos fazer um teste aqui. Quem sabe? Geografia elementar. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8,5 milhões de quilômetros quadrados é 850 milhões de hectares. Tá? Divide 850 milhões de hectares por 200 milhões. Quantos hectares dá para cada um? 4. Sou brasileiro, Brasil dos brasileiros, eu quero meus 4. Mas não é meu. Quantos na família? Né? Quantos lá, Fedossi? Em casa? Depende. Tá pra Brana aqui. Filhos. Filhos não tem, pai não tem, mãe não tem. Ué, mas vamos pegar, família média no Brasil. 4 pessoas, é isso? Já foi mais, né? 4 hectares por pessoa, vezes 4, 16 hectares. O brasileiro devia nascer, meus 16 hectares, está aqui a escritura e tal. Hoje o cara luta na cidade para ter quantos metros quadrados para botar uma casinha? 100 metros quadrados. Dizer que no Brasil não tem terra para o povo morar é brincadeira. Tá? Então vejam bem, companheiros. Tá? Afirma o direito à propriedade, mas diz mais. Né? Aí, já falou, acho que a Vrana isso, pela primeira vez surgiu um capítulo sobre o... Pô, mas tu ia me avisar no 5 aqui, aí é traição. Avisou? 2 minutos. Tá. Eu vou passar que nem a Vrana uns 2 minutinhos. Então vejam bem, companheiros. Pela primeira vez um capítulo sobre a questão urbana. Num país onde hoje 85% vive nas cidades. Pela primeira vez. Quantos artigos, Vrana? 2. 2 artigos. Em 200 e tanto. Vê a importância que eles dão. Mas esses 2 artigos, gente, eles são excelentes. O que eu diria?
O fundamental é o parágrafo 4º do 182. Olha o que ele diz. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsória. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, né, de emissão aprovado pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Pela primeira vez a Constituição autorizou desapropriar a terra não aproveitada na cidade sem pagar dinheiro à vista, mas jogando 10 anos, títulos da dívida pública, etc, etc. Agora vocês lembram que eu li aqui, segundo lei federal, não é isso? Exigiu que tivesse uma lei federal. Quantos anos vocês acham que levou essa lei federal? Com a rapidez que nós temos para os julgamentos da justiça, né, e tudo mais que nós temos nos acostumado nos últimos tempos. Né? Levaram 13 anos. É uma coisa dessa profundidade. Num país que 85% é cidade. Para permitir uma reforma urbana, 13 anos. Foi o nosso deputado Inácio Arruda, do Ceará, do meu partido, Partido Comunista do Brasil, conseguiu desengavetar, conseguiu articular e fazer aprovar. E aí o Estatuto da Cidade, que já comentou a Vran. O que é o Estatuto da Cidade? Regulamentação dos artigos 182 e 183. E sendo rápido, né, depois no debate a gente esclarece mais, o que ele regrou aqui? Né? Ele primeiro confirmou isso, o cara, porque a essência do que está na Constituição é o seguinte, tudo bem, tu tem a propriedade, mas não tens mais o direito de sentar em cima e dizer o seguinte, essa terra é minha, e eu faço o que quiser, e não faço nada se quiser. Não, senhor. A sua terra está aqui, as ruas estão chegando, estão valorizando, a luz está chegando, está valorizando, a água está chegando, está valorizando, né? O esgotamento sanitário está chegando, está valorizando, enfim, a escola, o posto de saúde. Então o senhor não é um dono absoluto. Essa terra também é da cidade. E se o senhor não quer usar para fazer a sua casinha aqui, parcele ela para que outros que precisam morar na cidade possam. Esta é a ideia fundamental. E aí, o que ele determinou? Né? Que dizer, eram 3 instrumentos. 1, ele é obrigado a parcelar. Se ele não parcela, o IPTU progressivo no tempo. Se mesmo assim ele não faz nada, desapropriação com títulos da dívida pública há 10 anos. E aí o Estatuto regrou coisas interessantes. Por exemplo, o IPTU. Tá? O IPTU, a cada ano, pode dobrar. Aí o cara está bem tranquilinho lá, não, essa terra aqui é minha, deixar para os meus netos, eu não vou fazer nada. Estou só ganhando dinheiro, está valorizando. Né? O ano seguinte, dobrou o IPTU. O ano seguinte, dobrou. Vamos dizer que fosse 2% para começar. Ano seguinte, 4%. Aí o cara, firme, 8%. Aí o cara, firme, não quer nem saber. 16%. Não, 16% não pode. O limite é 15%. Estabeleceu 15%. Agora imagina, 15% em 6 anos, ele pagou a terra toda. Certo? E na desapropriação, outro avanço interessante, diz assim, o valor da desapropriação é o valor venal da terra. O que é o valor venal da terra? É o valor que o cara lá no IPTU declarou. Aí ele não quer pagar IPTU? Não, essa terrinha aqui vale 300 mil reais. Quando chega a hora da desapropriação, é aquilo que ele declarou. Segundo, todas as benfeitorias que forem feitas pelo poder público no decorrer dos anos, desde que ele foi notificado para fazer o parcelamento, a edificação, etc., etc., né, ele desconsidera no valor da terra. Né? E, por fim, são 10 anos. Sabe qual é o juro, gente? 6% ao ano.
Quem é que paga 6% ao ano no cartão de crédito, aí, ou no empréstimo imobiliário? Entende? Então, vejam bem, é uma lei forte. E conseguiu-se aprovar isso. Agora, olha, eu tenho perguntado a todos em conta onde é que está sendo aplicado. Né? Porque exige, por exemplo, um recenseamento fundiário, identificar os vazios urbanos, identificar as terras não aproveitadas, identificar né, as subaproveitadas e assim por diante. Eu, no Conselho das Cidades, de um governo que eu apoiava, briguei para que fosse feito um recenseamento fundiário no Brasil. Alguém tem notícia que foi feito o recenseamento fundiário entre 2002 e 2015? Não foi. Tá? Então, ou seja, nós temos um instrumento legal muito importante, a Constituição, o Estatuto, estou finalizando, tá? Eles viabilizariam grandes avanços. Vocês devem saber que com o boom imobiliário que houve no período da construção, Minha Casa Minha Vida, etc., o preço da terra subiu muito. E aí o pobre comprava numa terrinha lá onde o diabo perdeu as balas, não pôde comprar mais nem isso. E as expulsões das terras ocupadas aumentaram. Então, por um lado, se tu não toca, concluindo, tu não toca no nó da terra, porque não tem reforma urbana sem tocar no nó da terra. Assim como não tem reforma agrária sem tocar no nó da terra. Né? E esse ponto, nós temos instrumentos na mão, mas a coisa não avançou. Fecho mesmo. Companheiros, eu falei no déficit absoluto, 5,5 milhões de moradias. Sabe qual é o número de prédios vagos no Brasil? Descontado aqueles de veraneio, descontado aqueles da ausência eventual. 6 milhões e pico. Não é casa que falta, companheiros. Não é casa que falta. Não é capacidade da sociedade de produzir casas que falta. Né? Mas né, a lógica do capital, onde quem tem dinheiro mora, tem saúde, tem educação, né, tem lazer, tem acesso à cultura. Quem não tem, dane-se. Né? São os perdedores, como dizem os neoliberais. Tem os ganhadores nessa sociedade e tem os perdedores. Né? Os ganhadores, em geral, têm berço de ouro. Né? Então, não é pelo seu mérito. Né? Claro, tem alguns que têm o seu mérito. Conseguiu carcar os de baixo e subiu. Né? Então é isso, companheiro. Muito obrigado. Desculpe, passei 2 minutos. Agora, Betânia Alfonsin. Ah, desculpe. Troquei aqui a ordem. Não, nós tínhamos combinado, está certo. Eu me enganei, a Geise, então. Obrigada. Eu vou querer o passador. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar dessa mesa e compartilhar esse momento com pessoas tão proeminentes, né, para tratar desse tema. E, então, eu vou propor aqui mais uma reflexão, né, sobre as políticas urbanas e a cidade contemporânea. E aí vocês vão ver que tem várias coisas que já foram comentadas pelos colegas, o que mostra, né, que a gente tem uma certa consonância em relação ao pensamento sobre isso. Então, eu vou propor que a gente faça uma reflexão, né, sobre o que a gente pode fazer para contribuir com a implantação das políticas urbanas, partindo do pressuposto, né, que a gente avançou muito no nosso arcabouço legal e jurídico e institucional nos últimos anos, e isso não tem se refletido, né, de maneira clara nas nossas cidades, e tem a ver com o que a professora Vrana comentou, que a gente precisa pensar dessas ações de baixo para cima, né, para tentar trazer alguma mudança de fato. Eu trouxe aqui algumas imagens da exposição do Brasil na Bienal de Veneza desse ano, que apresentou uma mostra intitulada Muros de Ar, dividida em 2 momentos. Primeiro, uma apresentação de desenhos cartográficos sobre formas de separação originados pelo processo de urbanização no país, que sintetizam nossa vida urbana, que estavam organizados em 10 abordagens, e aqui eu trouxe 2 que me pareceram mais significativas, que é a da sucessão de bordas, da construção do país urbano, e da geografia dos investimentos imobiliários. Em um segundo momento, com exemplos de projetos que mostram como a arquitetura pode transpor esses muros,
e abrir espaços que sirvam de conexão entre áreas urbanas distintas. Então, aqui tem um dos 17 projetos que foram levados para a Bienal para mostrar, então, essas possibilidades de conexões. Então, inspirada nessa exposição, né, eu montei a minha apresentação, começando por uma pequena introdução e conceitos iniciais, e, na sequência, em 2 momentos. Um primeiro, então, buscando compreender nosso contexto atual para a implantação das políticas urbanas, ou o que dificulta ou impede a plena implantação da política urbana no Brasil, a despeito, então, do avanço que tivemos nos nossos marcos legais e institucionais. E, num segundo momento, pretendo provocar, mais do que dar respostas, sobre como podemos transpor esses muros e abrir brechas, buscando espaço para que possamos estabelecer conexões entre nós e a cidade como um todo, né, que tem a ver com o que a professora Vrana falou também, da gente olhar além, né, dos nossos quintais, entre nós e os que tomam decisões no âmbito público e privado, entre nós e os que não contam com uma realidade tão privilegiada quanto a nossa, e entre nós e os mais privilegiados. Assim, minha proposta é que possamos refletir sobre como podemos ser ativos na superação do que impede a plena implantação das nossas políticas urbanas, ou como superamos esses muros de ar. Não acho que isso seja uma tarefa fácil, né, mas espero que essa reflexão, né, vale a pena, tanto para nós quanto para as nossas cidades. Então, a discussão sobre política urbana e cidade contemporânea, ela permeia uma constatação, né, de que avançamos em relação a planos e leis nas últimas décadas. Porém, elas quase sempre se colocam em confronto com o mercado e também excluem a maioria da população. O texto de Maricato, As Ideias Fora do Lugar e o Lugar Fora das Ideias, expressa o deslocamento entre planejamento e legislação urbana e a realidade socioambiental das cidades brasileiras, resultando na ilegalidade urbana. O momento atual em que vivemos é bastante desafiador, tanto para os planejadores e gestores urbanos, quanto para todos nós, como cidadãos e moradores da cidade. Convivemos cotidianamente com problemas que muitas vezes não relacionamos com o não cumprimento ou a não aplicação das políticas urbanas. A cidade, no contexto atual da nossa sociedade e economia, é o locus da produção e reprodução do capital. A passagem do capital industrial ao capital financeiro transforma espaço em mercadoria como condição de sua realização. O mercado imobiliário e o capital, de forma mais abrangente, são as principais forças dando forma às cidades. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de Porto Alegre, do shopping Iguatemi, que foi construído nos anos 80 e que resultou, então, numa frente de crescimento, né, a partir desse investimento, dessa construção, nos anos 80. A concentração de renda e a urbanização dispersa produzem uma cidade difusa, uma vez que, na sua base, está a busca de novas fronteiras de valorização, ação que desconsidera o custo ambiental, de dilapidação de recursos naturais e de poluição do ar e da água. A cidade contemporânea, então, coloca novos desafios ao planejamento urbano e às políticas urbanas, ao não respeitar mais limites, ao estender-se ao infinito, ao englobar áreas adjacentes e por não reconhecer barreiras claras entre a cidade e campo. O espaço urbano, portanto, não restringe-se mais a um conjunto denso e definido de edificações, mas passa a significar a predominância da cidade sobre o campo. E eu trouxe essa imagem de Brasília, que acho que é bastante emblemática, porque é um exemplo que a gente tem de planejamento, né, de cidade planejada, mas a gente normalmente não costuma olhar para ela, né, considerando toda a expansão não planejada que teve ao seu redor, né, com as cidades satélites. Verificamos nessa conjuntura um duplo movimento. Por um lado, a reorientação do Estado, cada vez mais alinhado com as perspectivas do capital e sua fragilização, e uma forte influência do capital internacional nas decisões locais e regionais a partir desse processo de globalização. Por outro lado, e ao mesmo tempo, vemos a mobilização da sociedade civil em grupos de interesses que buscam valorizar seus espaços públicos e de ação. Esse jogo de forças ocorre no mesmo espaço, ou seja, na cidade. Seu espaço é entendido como lugar de manifestação política da sociedade, sendo a cidade o registro histórico, cultural e político das relações que ali se estabelecem. Então, podemos considerar a cidade que desempenha, então, um papel fundamental no mundo contemporâneo e que ela é, então, o locus de negociação entre Estado, capital e sociedade, o locus das diferenças e das mudanças e o locus
dos conflitos e das desigualdades. Então, só falando um pouquinho, né, da origem das palavras, né, a palavra política vem do termo grego política, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público e relaciona-se à dimensão política da cidade. Ronick comenta que indissociável à existência material da cidade está a sua existência política. Então, podemos definir política urbana como conjunto de normas que tem por objetivo organizar os espaços habitáveis de modo a proporcionar melhor condições de vida ao homem na comunidade. Então, a partir disso, né, a gente pode falar um pouquinho do contexto, né, em que as políticas urbanas têm se desenvolvido no Brasil, e eu vou passar um pouco rápido, porque isso já foi comentado, né, a questão da Constituição, né, que incluiu, então, um capítulo que trata, então, da política urbana. Eu fiz questão de colocar aqui o texto da Constituição para que a gente nunca se esqueça, né, de como as nossas leis são muito bem pensadas e o que falta, né, é que elas realmente sejam colocadas em prática. Previu também, né, a Constituição, no artigo 182, que o plano diretor, que deveria ser aprovado então, pela Câmara Municipal, como sendo o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E esses artigos, então, foram regulamentados em 2001, como comentou, né, o Raul Carrion, né, muito tempo depois, né, que então vai regulamentar esses instrumentos que até então não podiam ser colocados em prática. A legislação define, portanto, o plano diretor como um principal instrumento da política urbana, fundamental para o planejamento e direcionamento de outras políticas urbanas setoriais, e o município como principal responsável por ela. Aqui eu trouxe, para ficar claro, né, esse outro avanço que a gente teve, que foi do Ministério das Cidades, né, que foi criado em 2003, e que tenta, então, dar esse tratamento integrado às políticas setoriais, né, ao superar essa visão fragmentada, né, que existia no tratamento dessas questões. Que aqui, então, mostra, né, que a gente teve um avanço muito grande de planos e de estruturas institucionais nos últimos anos. E um outro avanço que a gente teve também mais recentemente é o Estatuto da Metrópole, né, que tenta tratar, então, das questões das regiões metropolitanas, que é uma lei de 2015 que ainda está se discutindo, né, a sua implantação e como que ela vai sair do papel. A avaliação dos planos diretores pós-Estatuto da Cidade, que foi feita pela Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos, concluiu que, apesar dos instrumentos terem sido incorporados nas legislações municipais, a grande maioria não foram implementados, já que dependem de legislação específica para sua regulamentação. Poucos planos definem como devem ser cumprida a função social da cidade e da propriedade, né, como comentou nosso colega, que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né, pela frente aí, de ver como que isso pode ser efetivamente implementado. Também verifica-se como dificuldade o rebatimento territorial das diretrizes e instrumentos estabelecidos nos planos diretores. Então, a gente constata que teve uma grande participação popular na elaboração desses planos, mas que está tendo uma baixa participação na sua implementação e gestão. Ou seja, né, os canais de participação que foram previstos e que estão, né, bem esboçados no Estatuto da Cidade, não vêm se efetivando como regra na gestão urbana. A grande questão apontada nessa avaliação é que o plano diretor não é autoaplicável, pois os instrumentos que são previstos no Estatuto da Cidade, que demoraram 13 anos para serem regulamentados, eles, além de terem que estar previstos nos planos diretores, eles também precisam de ter leis específicas para que possam sair do papel. O avanço da legislação mostra, então, uma desconexão. Enquanto versa sobre a função social da cidade e da propriedade, o mercado segue produzindo cidade de acordo com seus interesses, ignorando... Parou? Faltou gasolina. Às vezes é a pilha, ou apertei alguma coisa. Nossa, está apertado aqui alguma coisa. Ignorando, então, muitas vezes frágil planejamento definido para as nossas cidades. Então, o resultado é desastroso para todos, não só para os excluídos ou para a cidade informal. Sentimos esse resultado na dificuldade de deslocamento diário, na falta de espaços de lazer, na poluição do ar e da água, nas constantes inundações que a cidade sofre quando as chuvas ficam mais intensas. Maricato aponta o problema de dissociação do plano diretor com a gestão urbana.
No contexto atual de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, por meio da Comissão Cidades, espaço aberto de discussão e em cuja comissão eu e a professora Helenisa participamos, tem como objetivo embasar tecnicamente o IAB no processo de revisão do plano. E tem chegado, então, à mesma conclusão. Ou seja, que o Plano Diretor de Porto Alegre, no seu conteúdo, ele parece pertinente. A deficiência está na sua implantação, que passa pela gestão. De fato, o sistema de gestão previsto no plano nunca foi integralmente implantado. Verifica-se, no caminho contrário, sucessivas desarticulações das estruturas voltadas ao planejamento na cidade, desde a aprovação do plano de 99 e sua revisão em 2010. Pode-se considerar que o Plano Diretor de Porto Alegre, e sua revisão em 2010, e com previsão, então, de nova revisão entre os anos 2018 e 2019, aí fica o lembrete de que a gente participe e fique atento ao que está acontecendo, né, nessa revisão, propõe um planejamento mais articulado com as novas demandas da cidade contemporânea, ao considerar que a regra geral não será suficiente para dar respostas a todos os casos. Nesse sentido, pensar em algumas situações caso a caso seria necessário. Porém, o que ocorre é que os instrumentos pensados para isso, cuja intenção era positiva para melhorar a produção da cidade, foram apropriados pelo mercado, contrariando seus conceitos e objetivos, com maus resultados para a cidade e para quem utiliza cotidianamente. O que ocorre é que são identificadas mais exceções do que regras, e esse mapa é bastante emblemático nesse sentido, porque ele mostra um desses instrumentos, né, que é o projeto especial, um tipo só, que é o de segundo grau. É um mapeamento, então, de 2013 a 2017, a gente vê o quanto essa exceção está virando regra na cidade. E esse não é um mapa que a gente encontra no site da prefeitura. Esse foi um mapa produzido por um grupo aqui da universidade. Então, refletindo sobre Porto Alegre, eu trouxe um caso aqui só para a gente verificar o que está acontecendo, né? Verificamos uma desconexão entre o modelo de expansão urbana e o modelo previsto no plano diretor, ao pressionar áreas delimitadas como de ocupação rarefeita, como é o caso da Zona Sul, entendidas como áreas que caracterizam-se pela baixa densificação, onde deve predominar a proteção ao meio ambiente e a produção primária. 5 minutos. Ao mesmo tempo em que o plano prevê a preservação dessas características, possibilita a construção de condomínios fechados voltados à média e alta renda e ao desenvolvimento de projetos habitacionais para famílias de baixa renda, localizados em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura e equipamentos urbanos. Então, a Zona Sul de Porto Alegre apresenta, assim, alguns territórios em disputa por diversos atores. Demonstro que comentei sobre um duplo movimento, do poder público alinhado ao capital, ao promover a alteração do plano diretor por meio de uma lei complementar que alterou o regime urbanístico da área correspondente à Fazenda do Arado, para viabilizar um projeto especial que prevê a construção de 3 condomínios fechados. Então, ali tem algumas imagens ilustrando o impacto que esse projeto teria na Zona Sul de Porto Alegre. Mas, de outro lado, a sociedade civil organizada, vinculada a movimentos ambientais e de moradores locais, mobilizou-se e mobiliza-se contra o projeto. Tanto é que foi alvo, então, de uma ação civil pública, né, ajuizada pelo Ministério Público, em abril de 2007, que foi proferida, então, uma decisão liminar que suspende a alteração do regime para essa área, e esse é um exemplo que ainda está em disputa. Então, os muros de área estão postos. Cidade sem aplicação do planejamento, desconexão da realidade em nossa legislação, desigualdades de forças entre os atores que determinam os rumos da cidade. Mas também vislumbramos brechas. A partir dos avanços na legislação, do surgimento de fóruns de discussão sobre a cidade, como esse que a gente está vivenciando agora, e a articulação da sociedade civil organizada em diversos grupos que lutam e defendem a qualidade de vida na cidade. Então, eu pergunto, a partir disso, né, o que nós, a partir da nossa realidade cotidiana, podemos fazer para contribuir com a efetiva implantação de políticas urbanas em nossas cidades. Se o problema parece estar na gestão e não na qualidade dos planos e leis, como podemos ampliar o leque de pessoas que compartilham uma visão de cidade mais segura, portanto, mais igualitária, com menor segregação espacial e social, com mais qualidade ambiental, com mais opções de espaços de convivência e lazer, com mais facilidades de deslocamentos, com mais facilidades de interações? Então,
eu proponho que, primeiramente, devemos combater, como defende Hermínia Maricato, o analfabetismo urbanístico, entendido como a representação ideológica que temos, como sociedade, sobre nossa cidade. Isso significa uma visão limitada e falsa sobre a cidade. Tendemos a considerar uma parte da cidade como uma representação do todo, ignorando as nuances de diversas outras cidades. Quem de nós não faz isso? Eu conheço Porto Alegre no raio das minhas atividades cotidianas, que talvez correspondam a 2 ou 3 bairros, ou a umas 20 ou 30 quadras. Reconheço Porto Alegre como sendo centro, como sendo Bonfim. Reconheço os problemas que enfrento nesse meu cotidiano, mas poucas vezes refletimos sobre o que está além, sobre a cidade como um todo. Ou seja, nós não conhecemos nossas cidades. A erradicação do analfabetismo urbanístico, tanto entre técnicos e administradores, como na sociedade civil, deve buscar ampliar o estreito círculo dos urbanistas e planejadores e seu vocabulário restrito. É importante trazer à luz que a produção e ocupação do espaço não é fruto do acaso e o alto custo que decorre da ocupação predatória e extensiva do solo urbano. Então, finalizando, eu proponho que sejamos agentes do combate a esse analfabetismo urbanístico através de 3 ações que podemos assumir para contribuir com a mudança. Primeiro, fazer uma reflexão a partir de nossa experiência cotidiana. Afinal, né, todos nós moramos nas cidades. Para onde é levado o lixo da minha casa? Como me desloco pela cidade? Quanto tempo levo nesses deslocamentos? Existe planejamento urbano na minha cidade? Conheço as políticas urbanas da minha cidade? Já participei de alguma ação participativa relacionada aos temas urbanos? Segundo, inserir a cidade como assunto nas escolas. Podemos atuar como agentes de conhecimento, difundindo o que significa ter direito a cidades sustentáveis, isso é uma citação do Estatuto da Cidade. Cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. E terceiro, ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, ter mais compreensão, tolerância com as diferenças, mais diálogo entre todos. Isso tem a ver, inclusive, com a mesa anterior, né, que estava falando sobre violência. Então, isso é muito importante que a gente pare para refletir e pense o que a gente pode fazer, né, como ação, como atores, né, das mudanças. Muito obrigada. Então, a Betânia Alfonsin. Muito obrigada, Luciano. Uma boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, falando sobre políticas urbanas nesse seminário de Leia. Eu queria saudar o meu querido amigo Luciano, a Vrana, o Raul Carrion e a Geisa. E assim, gente, historicamente, eu era conhecida como uma pessoa muito otimista. Mas assim, gente, está muito difícil de ser otimista, né? Na verdade, eu queria comentar com vocês que a minha primeira dificuldade para falar nessa mesa é justamente a seguinte: como é que a gente fala sobre políticas urbanas quando o que a gente está vivendo no Brasil é o desmonte da política urbana tal como ela foi concebida na Constituição Federal e regulamentada pelo Estatuto da Cidade, né? Depois do golpe de 2016, nós tivemos uma série de medidas que foram tomadas pelo governo federal e uma delas é uma medida provisória que foi já transformada em lei, que é a Lei 13.465, uma lei de 2017, que assim, gente, nesse grupo de estudo que o Luciano mencionou quando me apresentava, a gente está estudando detidamente. E essa legislação, nós já concluímos que ela representa uma ruptura com esse modelo que foi exposto aqui pelos palestrantes que me antecederam, né? Há uma ruptura, ela não tem nada de continuidade, ela não está somando com o que a gente vinha fazendo no Brasil e representa uma ruptura.
não apenas ela foi elaborada, porque toda essa legislação, conforme o Raul e a Vrana deixaram clara, ela foi elaborada de forma democrática. Tanto o capítulo da política urbana foi fruto de uma emenda popular, o Estatuto da Cidade, nós aqui participamos da sua elaboração. Essa lei, gente, ela foi feita em gabinete por um grupo de notáveis, né? Ou seja, toda a elaboração democrática esteve fora desse horizonte, e o conteúdo dessa medida provisória, depois que foi convertida em lei, além de vários absurdos em termos jurídicos, de inconstitucionalidades claríssimas, né? Ela ignora esses 25 anos de construção democrática e o conteúdo do modelo anterior, né? Na verdade, a gente está trabalhando com a hipótese de que essa legislação ela prepara o Brasil, ou pavimenta o caminho jurídico para um processo importante de financiarização da terra e da moradia no Brasil, que é um processo que está em curso no mundo inteiro, né? Eu queria chamar a atenção para algumas questões que foram levantadas anteriormente, né? Essa lei, ela... vê bem, gente, a Vrana, o Raul Carrion, a Geisa comentaram que o plano diretor é, no capítulo da política urbana, o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Essa lei, ela desconsidera completamente o plano diretor das cidades. Ela traz conceitos do que é um núcleo urbano, para fins, por exemplo, de regularização fundiária, que não tem nada que ver com o plano diretor. Né? Além disso, uma perspectiva que daí é jurídica mesmo, ela avança, é uma lei federal que avança sobre competências que pela Constituição Federal são dos municípios. Né? Na verdade, por exemplo, gente, avança sobre assuntos que são de interesse local e que falam sobre parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, que pela Constituição Federal são um assunto de competência do município, né? Ou seja, e vou falar um pouquinho dessa lei agora, né? Eles resumam a ópera, gente, assim, eles antecipam um pouco, porque acho que pouca gente conhece essa legislação, e já que vocês estão num seminário sobre cidades, eu acho que é importante a gente falar do que está acontecendo nessa conjuntura. Eu queria lhes comentar que, embora pouco comentada pela mídia, essa legislação, gente, ela tem o porte, ou seja, o golpe chega à política urbana com a mesma força com que chegou às políticas sociais, com a emenda constitucional 95, né, e com tudo que representou para a educação, para a saúde, para a previdência social. Ela tem o porte da reforma trabalhista. É uma reforma do marco legal da terra no Brasil e que tem, na verdade, uma importância bastante grande, né? Ela, na verdade, se alinha a um projeto ultraliberal, né? Que está sendo implementado no país e, claro, né? Não há nenhuma preocupação em debater o conteúdo dessa legislação de uma forma mais ampla. Para vocês terem uma ideia, eu vou salientar 8 pontinhos, tá? Luciano, eu quero que tu seja bem rígido comigo, tá? Pode deixar. Ela altera 4 regimes fundiários que estão consolidados no Brasil, né? Que são o regime legal para as terras da Amazônia, todo o regime relacionado aos bens da União, que são milhões de hectares de terra no país, especialmente em terras devolutas, né? Mas abrange terras indígenas, terrenos de marinha. Ela mexeu com a regularização fundiária urbana, né, com o Estatuto da Cidade, com a Lei de Regularização Fundiária, que é a Lei 11.977 de 2009, e também falou sobre regularização fundiária rural. Assim, gente, para vocês terem uma ideia do porte desse negócio e como ela arrebenta com o capítulo da política urbana, uma das questões, gente, que é um dogma constitucional, está em 2 artigos da Constituição, e é também um dogma de direito civil no Brasil, que é o tema da imprescritibilidade dos bens públicos, que significa uma coisa bem simples, que as terras públicas não podem ser objeto de uso capião. Acabou. Acabou.
tem um instrumento chamado legitimação fundiária, que permite que a pessoa, sem tempo, não há prazo mínimo, nem limitação de área, olha que bom, que a pessoa possa adquirir a propriedade desta terra, seja ela uma terra privada ou pública, né? O poder público tem que participar do processo, é um ato que é conduzido pelo poder público, mas isso pode ser feito sobre terra pública ou terra privada. Se chama legitimação fundiária, né? Que é algo assim que é absolutamente inconstitucional. Tem 3 ações de inconstitucionalidade tramitando em relação a essa lei. Além disso, gente, no que diz respeito aos processos de regularização fundiária que estavam em curso no país, a partir do capítulo da política urbana, com aquele artiguinho sobre o uso capião, mas que foram impulsionados pelo Estatuto da Cidade, eles vão ficar todos paralisados. Sendo que nós temos no país, gente, municípios que são muito pequenos, com uma capacidade técnica muito pequena, 2, 3 arquitetos para fazer um plano diretor, um plano de habitação, um projeto de regularização fundiária. Ela termina com os procedimentos anteriores e instaura outros, né? Isso também é bastante complicado em termos de gestão, não é? Nós tínhamos um instrumento no Brasil, gente, que era um instrumento muito importante para as comunidades de baixa renda e que depende do plano diretor, que é um instrumento de zoneamento, que são as zonas especiais de interesse social, ZEIS. Que você, então, no plano diretor diz assim, ó, essa área aqui foi ocupada por população de baixa renda, mas nós estamos dizendo que isso aqui é uma ZEIS. O município está dizendo que é uma área para manutenção de habitação de interesse social, o que é enormemente protetivo frente ao mercado imobiliário. Porque uma grande construtora não pode se adonar disso aqui para fazer um condomínio fechado ou uma coisa de maior renda. As ZEIs, gente, que eram centrais no modelo anterior, elas se tornam facultativas. Ou seja, cada município vai fazer o que quiser e provavelmente nós vamos ter muitos casos em que nós não vamos ter gravame de ZEIs, o que vai facilitar enormemente tomada de terras no país, né? Essa lei, gente, ela também deixa claro assim que ela se desvincula do planejamento urbano com esse tema, né? Ela também, gente, assim, ó, no Brasil nós tínhamos um modelo de regularização fundiária que era assim, ó, você entrega o título, a pessoa vai ter um título que lhe dá a segurança da posse, então eu sou proprietário, eu tenho uma concessão de uso, mas eu também tenho terreno urbanizado, o plano diretor diz que isso aqui é uma área de interesse social. Isso acabou, gente. Esse modelo de regularização fundiária plena com urbanização acabou. Nós vamos entrar num modelo de urbanização que é só entregar título. Assim, gente, vai ser muito facilitado a transformação de uma posse em uma propriedade, a inclusão num sistema formal de propriedade. Mercadoria. Exatamente. Qual é a questão aqui, gente? E aqui eu gostaria de dizer para vocês que o abandono dessa concepção de regularização fundiária plena mostra que o país ingressa definitivamente nesse modelo de financiarização. O que nós estamos observando internacionalmente? E aqui, gente, não tem nada de original no que eu esteja dizendo. Lhes recomendo firmemente um livro da Raquel Ronick chamado A Guerra dos Lugares. Tá? A financiarização da terra e a colonização da terra e da moradia na era das finanças. A Raquel foi relatora das Nações Unidas para o Direito Humano à Moradia Adequada e ela mostra que, assim, gente, o que nós estamos vivendo agora no país a partir desta lei, né? E não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Ela mostra isso com muitos despejos que aconteceram em diversas regiões, né? É uma nova fase da urbanização capitalista do mundo, onde a própria terra tem uma transformação no seu papel, né? Na verdade, a terra, ela, vamos dizer assim, ó, o próprio capital começa a se relacionar de uma maneira diferente com o espaço. Ao invés, gente, de nós ter a terra, né, como um suporte
para as indústrias, né? E também para os trabalhadores que vêm trabalhar de forma precária nessa indústria aqui, a terra como meio de produção, a terra passa a ser reserva de valor, né? Só isso, é a financiarização da terra, né? Só que qual é o problema disso, gente? O problema já foi mencionado antes pelo Raul Carrion. O problema é que a terra é um bem escasso, que não se reproduz. E que eu não tenho como mandar fazer mais terra. Né? Não tenho como mandar fazer mais Porto Alegre. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte. Nesse movimento que o capital quer pegar terra, tem uma parte das terras que já está no cartório do registro de imóveis, já é propriedade, a pessoa já tem título. Isso aqui é facílimo de comprar, né? Porque já está no sistema formal. O capital passa a querer chegar nessa parte das terras que não está titulada. Ou seja, eu quero chegar numa última fronteira, que são as terras que estão fora do mercado. No caso brasileiro, gente, nós temos uma enorme parte da nossa população que vive num sistema de posse. Né? A população indígena, a população quilombola, né? A população tradicional. E nas cidades, milhões de pessoas que vivem em favelas, que estão num sistema de posse. Né? Qual é a questão, gente, de eu facilitar a titulação dessas terras? Facilitar essa tomada de terras, esse processo de dispossessão. Né? Isso vai ser bastante facilitado, no caso brasileiro, com essa lei nova. Né? Na verdade, a questão, gente, é dotar essas terras de fins mais lucrativos do que elas têm hoje. Né? Na verdade, eu vou promover uma troca de usos que estão sendo feitos. Esses setores sociais de baixa renda são incapazes de usar a terra como um ativo financeiro. Essa que é a questão central. Né? Para o nosso modelo brasileiro, para esse modelo de política urbana que a Constituição Federal tinha consagrado e que os nossos colegas aqui mencionaram anteriormente, o que nós estamos assistindo é a derrota desse modelo. É a derrota do direito à moradia, a derrota do direito à cidade. Né? É a derrota da função social da terra. Né? É a derrota do valor de uso da terra que essas comunidades dão quando ocupam essas áreas para fins de moradia, inclusive dando a elas uma função social. Na verdade, o que nós vamos assistir é uma vitória do valor de troca da terra, né? Para usar termos do velho Marx aqui. Ou seja, a terra como ativo financeiro. Isso é que é vitorioso nesse novo modelo. Né? Ou seja, é uma vitória do capital, né? Na verdade, com o auxílio luxuoso do governo Temer no Brasil. Isso, gente, o David Harvey chama isso assim, ó, de um processo de acumulação de capital via espoliação dos ativos dos mais pobres. É uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Né? Na verdade, nós estamos fortemente ameaçados no Brasil nesse modelo que tinha sido consagrado pelo Estatuto da Cidade. É uma espécie de urbanismo especulativo. E essa expressão não é minha, é da Raquel. Né? O que é um urbanismo especulativo? Vê bem, gente, olha que movimento maravilhoso. Vê se não é uma forma maravilhosa de ganhar dinheiro. Na verdade, a atração desse urbanismo especulativo é que eu pago hoje para esse pobre que mora aqui muito menos do que eu vou ganhar em 6 meses quando eu vender essa terra e quando eu der a ela um outro uso ali adiante. Né? Então é algo altamente perverso para os pobres, vai promover segregação, né? Vai promover, na verdade, um processo muito importante, um novo ciclo de expulsão dos pobres das áreas melhor localizadas nas nossas cidades. Né? Nesse contexto, eu acho, assim, eu fiquei pensando quando vocês me convidaram, viu, Zé Vicente? O que nós vamos falar nessa mesa de política urbana? Porque assim, gente, eu acho que nós estamos muito acuados em termos de política urbana no Brasil. Muito acuados.
O que essa legislação representa para nós, gente, é algo assim, ó, o interesse das construtoras, dos proprietários, dos registradores imobiliários. Nessa lei demonstra que ela é super funcional e vai azeitar esse processo de financiarização da terra no Brasil, né? O direito à cidade, o direito à ordem urbanística no país, o direito à moradia, né? O direito ao planejamento urbano, eles estão muito fragilizados nesse contexto. Esse modelo de política urbana que nós nos acostumamos a elogiar, a ter como uma referência, a propagandear por aí, está fortemente ameaçado, né? Então, assim, gente, para finalizar, eu queria deixar algumas questões, porque eu acho que é para isso que serve uma escola de verão, né? Para a gente ficar com algumas reflexões. E as minhas questões são as seguintes. Na verdade, uma delas é idêntica a uma que a Vrana colocou aqui, né? Gente, assim, ó, qual política urbana nesse contexto, né? Como é que a gente sai, gente, de um estado, nós que estudamos, por exemplo, eu trabalho com cidades desde que eu era estudante de direito, né? Isso faz muito tempo. Como é que a gente sai, gente, nós que participamos e que conhecemos esse processo, né? De um estado de absoluta perplexidade para uma reação capaz de resgatar o legado da política urbana, o legado do período democrático da política urbana. Entende? Como é que a gente faz isso? Algumas coisas já foram feitas, por exemplo, as ações de inconstitucionalidade que foram propostas pelo Ministério Público Federal, o IAB propôs uma nacionalmente, né? Um partido político propôs uma ação de inconstitucionalidade. Mas nós não podemos, gente, com o STF ocupado como anda, né, esperar que o STF vá priorizar esse julgamento. Quer dizer, o que a gente faz nesse cenário? Como é que a gente reage a esse quadro de completo desmonte das políticas urbanas que nós temos no país? E assim, gente, já que nós estamos dentro de uma universidade aqui, uma escola de verão, com pesquisadores e pesquisadoras interessados na questão urbana, que agenda de pesquisa? O que nós vamos pesquisar nesse período, gente? Né? E como que nós vamos colocar nesse cenário? Eu acho assim, gente, nós temos que urgentemente atualizar a nossa agenda de pesquisa. Porque essa legislação, gente, ela golpeia a espinha dorsal da política urbana no Brasil. Nós estamos diante de um outro paradigma, né? Um paradigma que é bastante perverso para as populações de baixa renda no Brasil, muito especialmente, mas também para todos aqueles e aquelas que são amantes do direito à cidade, né? Como eu, por exemplo, me considero. Tá? Eu peço desculpas a vocês pelo tom, né? Um pouco pessimista e alarmista, mas eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Muito obrigada.